Olhem, imaginem só por um momento. E se tivéssemos um assistente pessoal que nos acompanhasse para todo o lado? A sério, do espelho lá de casa, passando pelo carro até ao escritório. Um assistente que nos conhecesse tão bem, mas tão bem, que até conseguisse antecipar as nossas necessidades. Parece coisa de ficção científica, não é? Bem, essa é a grande promessa da OpenHuman.ai, que se apresenta como a primeira App Store do mundo para humanos digitais. Hoje vamos mergulhar nesta tecnologia que pode ser revolucionária e tentar perceber como é que isto pode mesmo vir a mudar as nossas vidas. Vamos lá tentar visualizar isto na prática. A gente acorda de manhã e, de repente, no espelho da casa de banho está o nosso assistente pessoal a dar-nos as notícias do dia, talvez até a ajudar a escolher a roupa. Depois entramos no carro e a conversa continua de forma super natural. O assistente dá-nos as direções, põe a nossa música preferida a tocar, chegamos ao escritório e ele já organizou a agenda e preparou os documentos que precisamos. É exatamente esta a visão da OpenHuman.ai, um assistente digital que está sempre connosco a tentar tornar a nossa vida, vá lá, um bocadinho mais fácil e produtiva. Ok, para que uma visão destas se torne realidade, há várias peças do puzzle que já têm de estar no sítio certo. E a primeira, talvez a mais crucial de todas, é o cérebro. E o que é este cérebro? Bem, ele é alimentado por aqueles modelos de linguagem que já todos conhecemos, como o ChatGPT, o Claude, o Gemini. Estes modelos são, no fundo, redes neuronais que foram treinadas com uma quantidade de texto astronómica, e é isso que lhes permite compreender e gerar linguagem humana com uma precisão que é francamente impressionante. Eles conseguem manter conversas complexas, aprendem com as nossas interações e até conseguem apanhar nuances. Basicamente, são eles o cérebro que dá vida a estes seres digitais. E a voz? Bem, essa parte também está resolvida. Graças a tecnologias de conversão de texto em fala, como as da Eleven Labs, as vozes geradas por inteligência artificial são praticamente indistinguíveis das humanas. A sério, elas têm a intuação certa, o ritmo, a emoção que bate certo com o contexto da conversa. Já não temos aquele som robótico do passado, agora a comunicação é natural, é expressiva. E para completar o trio, o rosto. A computação gráfica hoje em dia, com ferramentas como o MetaHuman da Epic Games, já consegue criar rostos fotorrealistas em tempo real, com microexpressões e detalhes que são de facto impressionantes. Às vezes é mesmo difícil acreditar que não estamos a olhar para uma pessoa de carne e osso. E é esta tecnologia que permite que os humanos digitais tenham uma aparência realista, expressiva, o que, claro, os torna muito mais credíveis e envolventes. Então, vamos recapitular. Temos o cérebro, temos a voz e temos o rosto. Parece que já temos todas as peças do puzzle, certo? Então, o que é que nos está a impedir de criar humanos digitais perfeitos? Qual é, afinal, o grande obstáculo que ainda nos separa daquele futuro onde interagimos com seres digitais que parecem tão reais como nós? Pois bem, o obstáculo final, aquele desafio que tem dado dores de cabeça aos criadores durante anos, é o movimento. E atenção, não estamos a falar apenas de mover braços e pernas. Estamos a falar de gerar gestos, linguagem corporal, tudo de forma natural e que se alinhe na perfeição com o que está a ser dito, com a emoção do momento, com o contexto e tudo isto em tempo real. É no fundo a diferença entre um boneco e um ser que parece vivo. E por que é que isto é tão complicado? A complexidade é mesmo enorme. Pensem nisto. A nossa fala e os nossos gestos não têm uma sincronização de um para um direta. O tom de voz, o ritmo, a emoção, tudo isso muda completamente a nossa linguagem corporal. E as técnicas que existem, como captura de movimento, além de serem caríssimas, não são nada práticas para uma IA que precisa de reagir instantaneamente. E o resultado? Bem, é aquilo que nós conhecemos hoje. Avatares que muitas vezes parecem estáticos, repetitivos e, sejamos honestos, um bocado sem alma. Mas não é só um desafio técnico. Há aqui outra peça que falta. Uma enorme lacuna no mercado. Pensem bem, nós temos lojas de aplicações para telemóveis, para jogos, para praticamente tudo. Mas não existe uma plataforma central, um sítio onde se possa descobrir, comprar e utilizar humanos digitais. E o que é que isto significa? Que os criadores têm muita dificuldade em chegar ao público e os utilizadores nem sabem por onde começar para encontrar estas tecnologias. É um bocado como ter carros, mas não ter estradas, ou ter telemóveis, mas não ter rede. E é precisamente aqui que entra a OpenHuman.ai. Ela propõe-se a preencher exatamente essa lacuna. Apresenta-se como o primeiro mercado aberto do mundo para humanos digitais, uma infraestrutura desenhada de raiz para criar uma nova economia à volta destes seres. A grande visão é democratizar o acesso a esta tecnologia, ou seja, permitir que qualquer pessoa possa criar, partilhar e interagir com humanos digitais. Isto, claro, abre um mundo de possibilidades. Ora, o modelo desta plataforma assenta num ecossistema com três papéis principais, três intervenientes. Primeiro, os criadores, os artistas e engenheiros que dão vida a estes humanos digitais.
Depois, a própria plataforma que fornece toda a infraestrutura técnica. E, claro, na outra ponta, os utilizadores. É uma espécie de relação simbiótica, em que cada parte beneficia e ajuda o sistema todo a crescer. Para os criadores, a proposta de valor é bastante clara e apelativa. A ideia é poderem construir uma personagem uma única vez e depois distribuí-la através de um mercado global, chegando a milhões de utilizadores. E mais, ficam com a maior parte das receitas e ainda têm acesso a ferramentas que lhes permitem criar humanos digitais de alta qualidade sem terem de fazer grandes investimentos em infraestrutura. No fundo, é uma oportunidade para darem largas à criatividade e, quem sabe, transformar uma paixão numa carreira. E esta partilha de receitas é um ponto-chave: 70% para o criador, 30% para a plataforma. É um modelo muito semelhante ao da App Store da Apple e é fundamental para o sucesso disto. Significa que os criadores ficam com a fatia de leão do dinheiro que geram, o que é um incentivo enorme para que se juntem e criem coisas novas. A plataforma, por sua vez, usa a sua parte para manter e melhorar toda a infraestrutura, garantindo que o ecossistema continua a crescer de forma saudável. Olhando para a concorrência, percebemos melhor o posicionamento da OpenHuman.ai. Temos plataformas como a Character.ai, que se focam muito na parte da inteligência, da conversa. Depois temos a MetaHuman, que é especialista em avatares 3D super realistas, mas a OpenHuman.ai é a única que tenta juntar todas estas peças. Quer dizer, oferece um mercado, oferece 3D em tempo real, tem o cérebro de IA e, isto é crucial, o tal contexto contínuo entre dispositivos, além de um modelo para os criadores ganharem dinheiro. É, na verdade, uma solução completa que quer ser o padrão para esta indústria. Ok, mas a teoria é muito bonita. Como é que isto tudo funciona na prática? Como é que seria interagir com o humano digital no nosso dia-a-dia? Vamos então mergulhar na experiência do utilizador para ver como esta tecnologia poderia, de facto, transformar a nossa rotina. Do lado dos utilizadores, a grande promessa é esta: ter um companheiro digital que está sempre presente, que nos conhece e nos compreende. Um assistente que se lembra das nossas conversas, das nossas preferências, dos nossos objetivos. Quase como um amigo que nos ajuda a navegar neste mundo digital cada vez mais complexo e, com sorte, a tornar a nossa vida um pouco mais fácil e com mais significado. Para isto não ficar tão abstrato, vamos seguir um dia na vida de uma humana digital chamada Amy. Imaginem, são 7 da manhã e a Amy aparece no nosso espelho inteligente a dar-nos os bons dias. Às 8, já no carro, a conversa continua no ecrã do veículo e ela alerta-nos para o trânsito. Chegamos ao escritório às 9 e lá está ela no computador a apresentar as tarefas do dia. Depois, o mais surpreendente, à hora do almoço, ela aparece num ecrã numa paragem de autocarro para nos sugerir um restaurante ali perto que sabe que nós gostamos. Ao fim do dia, no supermercado, a Amy está no terminal de pagamento a ajudar com a lista de compras. E por fim, às 8 da noite, em casa, ela dá-nos as boas-vindas na televisão, pronta para sugerir um filme para relaxar. É esta a ideia de continuidade. Isto que acabamos de ver é, no fundo, a grande magia da OpenHuman.ai em ação. É a mesma Amy, a mesma personalidade, a mesma memória, a saltar por mais de 7 dispositivos diferentes num só dia, mantendo sempre o fio à meada, o contexto. A plataforma até consegue gerir modos de privacidade, adaptando a interação quando estamos em ecrãs públicos e tudo com transições que são quase instantâneas. A ideia é ser uma experiência fluida, contínua e, acima de tudo, verdadeiramente pessoal. E tudo isto leva-nos para muito além da tecnologia que temos hoje. Abre uma janela para o futuro da interação entre humanos e computadores. Um futuro onde as barreiras entre o mundo físico e o digital começam a desaparecer e onde a tecnologia se pode tornar numa extensão mais natural de nós mesmos. A visão de fundo é esta. Daqui a 10 anos, a forma como interagimos com a tecnologia pode mudar radicalmente. Em vez de andarmos a abrir aplicações isoladas para cada tarefa, a ideia é que vamos passar a comunicar com seres digitais. Seres persistentes que nos conhecem, nos compreendem e nos ajudam em todos os aspectos da nossa vida. Pensem nisto. Pode ser uma mudança de paradigma tão grande como foi a passagem do computador pessoal para o smartphone. E é isto que resume a grande ambição deste projeto. Não se trata de criar só mais um chatbot ou mais um avatar. A ideia é construir a infraestrutura para toda uma nova economia aberta, baseada nestes seres digitais. É uma visão com um potencial enorme para transformar a forma como trabalhamos, como nos divertimos, como aprendemos e até como nos relacionamos. Isto deixa-nos com uma última questão, para pensarmos um pouco. À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais parte das nossas vidas e as nossas interações com ela começam a parecer-se com relações, quem é que vai construir estes novos companheiros digitais? Uma plataforma aberta como esta sugere que poderão ser criadores de todo o mundo. Mas, no fim de contas, a resposta a essa pergunta depende de todos nós. Que tipo de relações é que nós queremos ter com a tecnologia? E, mais importante, que tipo de futuro é que nós queremos construir juntos?